Com júbilo vivei a vossa vida, com júbilo servi ao Criador. De noite sabereis que há guarida, de dia cantaremos ao Senhor. Cantai, servi, dizei ao Senhor que Ele é bom. Servi, cantai, louvai de geração em geração. Com essa primeira estrofe deste hino, com júbilo vivei a vossa vida, 569 do livro de canto da SLB, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação neste 11 de abril de 2021, segundo domingo da Páscoa, ou seja, primeiro após a Páscoa. O hino que acabei de entoar é um dos muitos cantos compostos pelo pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, falecido esta semana, e trata-se de um hino que também na segunda e na terceira estrofe não apenas canta e louva a Deus, mas faz referência explícita à ressurreição, a respeito da mensagem da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao morrer e ressuscitar nos salvou e nos resgatou. Não apenas com o hino 569, mas também com o lema bíblico indicado para este segundo domingo da Páscoa, João 20, 29. Quero saudar a todos, especialmente os membros da comunidade evangélica da Lomba Grande e assim também os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. João 20, 29, assim diz, uma palavra de Jesus a Tomé, que pergunta: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O Tomé, ele entrou para a história como sendo o cético, o incrédulo, aquele que duvida, só acredito vendo. Essa é a frase típica do Tomé, que mais ou menos com essas palavras também consta no Novo Testamento. Na noite do domingo da Páscoa, Jesus, ressuscitado, se manifesta aos seus seguidores e então quando Jesus os deixa, os seguidores, eles, no outro dia ou em algum momento posterior, relatam ao Tomé, que não havia estado presente naquele encontro com Cristo: vimos o Senhor. E aí o Tomé diz: a menos que eu veja as marcas das mãos, dos pés, no lado, de modo nenhum acreditarei. Só acredito vendo. No domingo seguinte, agora sim, Tomé está também na reunião com os irmãos e irmãs, seria, por assim dizer, o domingo posterior à Páscoa, o segundo domingo da Páscoa, como o estamos celebrando neste fim de semana. Agora Tomé está junto com os demais e novamente o Senhor se manifesta. A primeira coisa que faz, dirige-se a Tomé e lhe oferece as mãos e os pés e os lados, e Tomé a isto responde dizendo: Senhor meu e Deus meu. Ao que Jesus então de sua parte diz: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Há 2000 anos, desde aqueles últimos dias do encontro de Jesus com os seus discípulos, desde então, a igreja é uma igreja que vive de ouvir falar. Nós estamos entre aqueles que são convidados a serem bem-aventurados, crendo, embora não vejamos. Tomé ainda teve esse privilégio, essa oportunidade
de ver para crer. Um detalhe que me parece essencial e que daí também nos textos de leitura indicados para este segundo domingo da Páscoa vão ser destacados é o fato de que Jesus se revela a Tomé, não a ele de modo isolado, mas se revela a Tomé no conjunto da reunião com os demais irmãos e irmãs, no conjunto da reunião dos demais discípulos e discípulas de Jesus. Esse é um detalhe absolutamente central, né, de toda a vivência, de toda a existência cristã, de que se nós queremos ter um encontro real, verdadeiro com Cristo, ainda que não o vejamos com os olhos, mas enxergando-o pela fé, aí não podemos e não devemos nos recolher à nossa solidão, ao nosso isolamento, embora também devamos fazer a nossa oração pessoal, mas essencialmente a comunhão com Cristo, o enxergar a Cristo, o perceber a Cristo na nossa vida, sempre é algo que se dá na comunhão com irmãos e irmãs. Estamos no segundo domingo da Páscoa, portanto, ainda algumas semanas antes de Pentecostes, onde então vamos celebrar com toda a igreja o 50º dia após a Páscoa, a vinda do Espírito Santo e a fundação, a criação da igreja cristã. Já neste segundo domingo da Páscoa, porém, nós somos convidados a meditarmos a respeito da Igreja de Jesus Cristo, a respeito da comunidade de Cristo que vive inspirada pela ressurreição do seu Senhor. E nós realizamos estes momentos de gravação, louvor, oração e meditação em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, passo a ler de Atos no 4º capítulo, versículos 32 a 35. Assim escreve o evangelista Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, quando diz: da multidão dos que creram, agora estamos no contexto da igreja pós-pentecostal. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui nesta passagem de Atos capítulo 4, versículos 32 até 35, um resumo, uma síntese, uma fotografia, por assim dizer, do que era a comunidade cristã primitiva lá em Jerusalém. Um resumo, talvez até mais conhecido, mais famoso, é aquele que se encontra no final de Atos 2, né? E que fala então como viviam os cristãos em Jerusalém, como guardavam a doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, no partir do pão e na comunhão. E aqui temos de novo uma breve síntese, um breve resumo de como era a vida dos primeiros cristãos, das primeiras pessoas que seguiam a Jesus Cristo lá em Jerusalém. E diz que da multidão dos que creram, afinal de contas, só no dia de Pentecostes foram 3.000 pessoas que se converteram a Cristo.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Essa expressão é muito interessante. Né? Na língua alemã, a gente sabe que a Bíblia de Lutero, ela não apenas teve um papel essencial na padronização daquilo que hoje se chama a língua alemã moderna, mas que também vários ditados, várias frases que são usadas no dia a dia das pessoas, são frases tiradas da Bíblia de Lutero. E uma das frases tiradas da Bíblia de Lutero é a expressão de que algumas pessoas são o que os alemães chamam de ein Herz und eine Seele. Literalmente, um coração e uma alma. Portanto, uma expressão bíblica que entrou no imaginário popular e que é usada para descrever um relacionamento muito próximo, íntimo de amizade entre duas pessoas. Eu andei olhando na internet, e na internet então se sugeriu que uma tradução similar para a nossa língua seria que pessoas são como carne e unha, muito unidas. Assim eram os primeiros cristãos lá em Jerusalém. Eram um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Esse é um detalhe que sempre de novo tem chamado a atenção quando estudamos essas sínteses, esses resumos da vida dos cristãos lá em Jerusalém. Né? Quando pensamos em Atos 2 e pensamos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, até lá isso não chega a nos chamar a atenção, que perseveravam na oração, isso também não tem assim nada de fora do comum, nada que não seja conhecido, que perseveravam no partir do pão, no caso no pão eucarístico da Santa Ceia, isso também nos é bem comum, mas chama muita atenção lá que eles também viviam uma vida de comunhão, e no caso de Atos 2, trata-se da comunhão de bens. E aqui esse aspecto, ele é retomado e reforçado de que todos tinham tudo em comum, ninguém considerava nada como sendo exclusivamente seu. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Cumpria-se, portanto, por meio dos apóstolos, a ordem de Jesus Cristo, que disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e isso remete também ao paralelo de Mateus 28, que se encontra em Marcos 16, que seria o evangelho desta semana, em que Jesus dá exatamente esta mesma ordem, né? Ide por todo o mundo, né? E preguem o evangelho a todas as criaturas. Cumpre-se, portanto, por meio dos apóstolos, essa ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles dão testemunho da ressurreição do nosso Senhor. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Uma grande esperança de todos os povos, também do povo de Israel, né? Que haverá de chegar o dia em que não haverá mais fome, nem pranto, nem choro, não haverá mais ninguém para se lamentar que não tem o suficiente para comer. E agora lá naquela igreja de Jerusalém se cumpre essa esperança, pelo menos dentro daquele contexto específico da igreja cristã, de que não havia pessoas necessitadas, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. No decorrer da história, procurou-se por paralelos para essa prática. Talvez um paralelo que nós poderíamos mencionar seriam as
comunidades monásticas, as ordens monásticas que surgiram no correr dos séculos e que ainda hoje existem, né? E que tem entre as suas normas clássicas a pobreza, a castidade e a obediência. E a pobreza, né? Ela, por um lado, ela significa que o indivíduo ele abre mão dos seus bens, mas por outro lado que há dentro daquela comunidade, daquela coletividade, uma comunhão de bens em que aquela ordem, aquela comunhão, ela de alguma forma procura também zelar para que cada qual tenha o mínimo necessário para ter o seu sustento. Poderíamos voltar até os tempos do judaísmo, né? Aquela famosa comunidade dos essênios lá no deserto, nas proximidades do Mar Morto, que já eles viviam uma comunhão deste tipo, né? A pessoa, no caso, até onde eu sei, homens que quisessem ingressar naquela comunhão, eram obrigados a abrir mão de seus bens e então ingressavam na comunhão dos irmãos e irmãs, provavelmente apenas irmãos essênios. Aqui, um detalhe específico dessa comunhão de bens é que não se trata aqui de uma lei, não se trata de uma ordem, de um paradigma, de um programa, por assim dizer, que precisa ser cumprido, mas trata-se de um ato, de um procedimento espontâneo que se dá entre os cristãos, né? Seguindo o exemplo de Jesus, que também abriu mão de todos os seus bens, não tinha onde reclinar a cabeça, inspirados pelo Senhor, que abriu mão de tudo para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esses cristãos e essas cristãs lá em Jerusalém, na medida das suas possibilidades, compartilham as suas posses entre os necessitados da comunidade. Vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Falei no início do Tomé que viu a Jesus na reunião com os demais discípulos do Senhor. E as passagens bíblicas indicadas como leitura para este segundo domingo da Páscoa, 11 de abril de 2021, destacam exatamente este aspecto. O Salmo 133 vai falar de como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A primeira epístola de João, no primeiro capítulo, até o início do segundo capítulo, também vai falar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos, né? E assim também o Evangelho segundo Marcos, ele aponta para a existência da comunidade cristã que serve e segue o seu Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho e praticando sinais similares ao que o próprio Senhor praticou neste mundo. Portanto, já antes do 50º dia após a Páscoa, temos aqui um retrato do que é a igreja cristã, a igreja que segue, que professa a fé no Senhor morto e ressuscitado por todos nós. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início a primeira estrofe do hino 569 do livro de canto da ISLB e vou entoar agora as duas últimas estrofes. Com júbilo atendei ao desvalido e terceira estrofe, com júbilo falai do Evangelho. Com júbilo atendei ao desvalido, aliviando assim a sua dor. Dizei-lhe que em Jesus ele é bem-vindo, dizei-lhe que o Senhor ressuscitou. Cantai, servei, dizei ao Senhor que ele é bom,
serve, cantai, cantai de geração em geração. Com júbilo falai do Evangelho, com júbilo dizei que há perdão. Pecado culpa tudo que há de velho, ficaram lá na cruz ressurreição. Cantai, serve, dizei ao Senhor que Ele é bom. Servi, cantai, louvai de geração em geração. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças que neste segundo domingo da Páscoa podemos seguir meditando a respeito da morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem o Teu reino já irrompeu neste mundo como semente que frutifica entre nós. E obrigado, Senhor, que mesmo antes de a Igreja celebrar a festa de Pentecostes no 50º dia após a Páscoa, já neste segundo domingo da Páscoa podemos meditar a respeito da Igreja cristã, deste corpo de Cristo, deste corpo de pessoas que pertencem ao Senhor morto e ressurreto e que em palavras e ações dele dão o seu testemunho. Permite que assim também seja entre nós, que nós possamos te enxergar na nossa vida, apesar de não podermos nos encontrar pessoalmente, mas por meio da tua palavra, que por outros meios é anunciada, que possamos nos saber unidos a irmãs e irmãos na fé em ti e saber que ainda hoje diriges a nós a Tua palavra e nos certificas da Tua presença na nossa vida. Protege e guarda todos nós, nossas casas, nossas famílias, nossas vizinhanças, nossos amigos, colegas de trabalho. Dá-nos a Tua bênção e Tua proteção nesses dias que seguem difíceis, de muita insegurança, preocupação e incerteza. Queiras nos permitir nos sabermos guardados em Ti e ao mesmo tempo que possamos ser responsáveis também pelos dons que nos conferiste para cuidarmos da nossa vida e da vida do nosso semelhante. Assim pedimos e agradecemos quando nos unimos em oração e dizemos com palavras que Jesus Cristo nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.